O Evangelho de Maria Valtorta, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 411. Uma lição tirada da natureza e milagre da respigadura para uma velhinha. Como ajudar quem se corrige. Valtorta descreve no dia 27 de setembro de 1944. Por uma campina que está toda loura pela cor da messe, Jesus vai passando com seus discípulos. Está fazendo muito calor ainda que o dia esteja em suas primeiras horas. Os ceifeiros estão roçando por entre os sulcos, cheios de espigas, e assim vão aparecendo claros pelo meio do ouro dos cereais. As foices brilham por um instante, ao sol desaparecem por entre as altas espigas, tornam a aparecer do outro lado, também por um instante, e o punhado de haste se inclina e cai, como se estivesse cansado por ter estado de pé por meses e meses sobre uma terra esquentada pelo sol. Algumas mulheres estão passando, amarrando os feixes atrás dos ceifeiros. A campina está por toda parte ocupada nesses trabalhos. A colheita foi muito boa e os colhedores estão muito contentes com isso. Muitos, quando o grupo dos apóstolos vai passando ao longo da estrada, a eles estão perto dela, param por um momento o trabalho com a foice, apoiando-se na própria foice e enxugando o suor, e os fica olhando, como fazem também as mulheres que estão amarrando os feixes. Em suas roupas claras, com a cabeça coberta por uma tela branca, parecem outras tantas flores nascidas da terra, agora despojada do trigo, das papoulas, das flores de lis e das margaridas. Os nomes com vestes curtas, cinzentas ou amareladas são menos adornados. Eles não têm de cor clara, senão um pano amarrado na cabeça com uma cordinha e que cobre o pescoço e as faces. No meio daquela cor branca, os rostos bronzeados pelo sol parecem mais escuros. Jesus, quando os vê observando, passa saudando. A paz e a bênção de Deus esteja convosco. E eles respondem, e a bênção de Deus volte para ti, ou simplesmente esteja contigo também. Alguns mais faladores fazem que Jesus se interesse pela colheita e lhe dizem: Foi boa este ano, olha só que espigas bem granadas, e como estão bem fincadas no chão, dá muito trabalho ceifá-las, mas elas são pães. Sede agradecidos ao Senhor por isso. Vós sabeis que não é por palavra, mas com obras que se há de mostrar a gratidão. Sede misericordiosos nesta vossa colheita, pensando no Altíssimo que foi misericordioso com suas orvalhadas e com o sol para os nossos campos, a fim de que tivesseis muito trigo. Lembrai-vos do preceito do Deuteronômio. Pensai ao recolherdes a riqueza que Deus vos deu, em quem não a tem, e deixai-lhes um pouco do que é vosso. Santa mentira é essa que é caridade para com o próximo e que Deus está vendo. Melhor é estar pronto a deixar do que recolher com avidez. Deus abençoa os generosos. Dar é melhor do que receber, porque obriga o justo Deus a dar em maior abundância àquele que teve piedade. Jesus vai passando e repetindo seus conselhos de amor. O sol vai se tornando mais quente, os ceifeiros param o trabalho e os que estão perto das casas entram nelas, enquanto os que estão longe abrigam-se à sombra das árvores e lá descansam, comem e põem-se a cochilar. Também Jesus vai se abrigar em um pequeno bosque muito frondoso, que está no meio da campina, e tendo-se assentado sobre a grama depois de rezar, oferecendo o frugal alimento, composto de pão, queijos e azeitonas, o distribui dividido em partes, e come em companhia dos seus, onde estão a sombra e um grande silêncio. É o silêncio das horas ensolaradas do verão. Um silêncio que convida ao sono, e a maior parte deles, de fato, começa a cochilar depois de ter comido. Jesus não, ele descansa com as costas apoiadas a uma árvore e nesse interim se interessa em observar o trabalho dos insetos sobre as flores. Em certo momento faz sinal a João, a Judas Iscariotes e a um dos mais velhos, que ele chama de Bartolomeu, e tendo-os ao redor de si diz: Mas observai este pequeno inseto, que trabalho está fazendo? Olhai, há tempo que eu estou observando. Ele quer tirar deste cálice tão pequeno o mel que está lá no fundo, mas como não consegue passar, olhai, ele espicha primeiro uma patinha, depois a outra e as molha no mel.
depois se alimenta com ele. Em poucos momentos esvazia o conteúdo do cálice. Veja que coisa admirável é a providência de Deus, não deixando de saber que sem certos órgãos o inseto criado para ser um crisólito voando sobre o verde dos prados não poderia alimentar-se. Por isso o muniu desses tão minúsculos pelos que ele tem ao longo das perninhas. Vós o estás vendo? Nem tu, Bartolomeu? Não, olha bem. Agora vou pegá-lo e vou mostrar contra a luz. E delicadamente pega o pequeno besouro, que parece de ouro brunido, e o põe deitado de costas em sua mão. O besouro se faz de morto e os três observam suas perninhas. Depois ele se põe a espernear para fugir. Naturalmente ele não consegue, mas Jesus o ajuda e o põe em pé. O animalzinho caminha sobre a palma de sua mão e vai até a ponta dos dedos. Pendura-se sobre as asas, mas ele ainda está desconfiado. Ele não sabe que eu só quero o bem de todos os seres e só tem o seu pequeno instinto. É perfeito, se o considerarmos em sua natureza, e é suficiente para tudo aquilo do que ele precisa. Mas é muito inferior ao pensamento humano. Por isso é que o inseto é irresponsável se ele fizer alguma má ação. Já o homem, não. O homem tem em si uma luz da inteligência superior, e mais a terá quanto mais instruído for nas coisas de Deus. Por isso ele será mais responsável pelas suas obras. Então, mestre, diz Bartolomeu, nós a quem tu ensinas temos muita responsabilidade? Muita! E mais responsabilidade tereis ainda no futuro, quando o sacrifício se tiver consumado e a redenção tiver vindo, e com ela a graça, que é força e luz. Depois dela virá quem ainda mais vos fará compreender para querer, quem pois não quiser será muito responsável. Então bem poucos se salvarão. Por que, Bartolomeu? Porque o homem é tão fraco, mas sua fraqueza se fortifica, porque tendo confiança em mim, ele se torna forte. Pensais que eu não compreendo as vossas lutas e não tenha dó de vossas fraquezas? Estás vendo, Satanás é como aquela aranha, que está tecendo a sua teia daquele raminho até este fuste. O fio é tão subtil e traiçoeiro. Olhai como ele brilha. Parece a prata de uma filigrana impalpável. Ele ficará invisível durante a noite, e amanhã pela manhã estará brilhando como pedrinhas preciosas, e as moscas imprudentes que giram pela noite adentro, procurando alimentos pouco limpos, lá cairão, como também as pequenas mariposas que são atraídas por tudo que brilha. Os outros apóstolos se aproximaram e então ouvindo as lições tiradas dos reinos vegetal e animal. Pois bem, meu amor, faz para com Satanás o que está fazendo agora a minha mão. Está destruindo a teia. Olhai como a aranha sai fugindo e vai esconder-se. Ela tem medo do mais forte. Também Satanás tem medo do mais forte. E o mais forte é o amor. Eu vou terminar aqui porque eu preciso ir para a missa. Então vai ter a primeira parte e a segunda parte dessa